nós temos aí na sequência um Vitória e Palmeiras, né? Um jogo importante que é às 6h30 no estádio Barradão, mas que tem, vamos dizer assim, personagens que podem fazer a diferença nesse jogo. Queria começar com os números da partida, o Edu, com você. Não, sem dúvida. Primeiro que assim, a questão do Vitória diante do Palmeiras em casa é complicado. O Palmeiras sempre se dá bem no Barradão, pelo menos historicamente, né? Até aqui, são 9 derrotas do Vitória, ou melhor, 9 vitórias do Palmeiras, 9 derrotas do Vitória, 4 empates e só 5 vitórias do rubro-negro baiano, né? E aqui a gente tem, na verdade, lógico que não dá para comparar o campeonato baiano com o campeonato paulista, esses são números ainda de 2024, então são os números, mas tem uma certa semelhança entre o Vitória e o Palmeiras, por incrível que pareça, em termos de vitórias, empates e derrotas, né? A gente vê aí que o Palmeiras perdeu só uma vez, o Vitória perdeu 4, na verdade, o rubro-negro perdeu um pouco mais, mas em termos de, lá na frente, de gols marcados, o Vitória tem muito mais gols marcados do que o Palmeiras, sempre lembrando que é um recorte estadual, e em termos de gols sofridos, ao contrário, né? O Vitória sofreu mais gols do que o Palmeiras. É claro que o número de jogos também não é o mesmo, enfim, na verdade isso é para mostrar que os dois times até aqui têm uma campanha muito parelha dentro dos seus recortes estaduais. Agora, do lado do Vitória, é claro que depois desse ânimo todo, né, o Vitória é um outro time, né, que tem o treinador também há mais de um ano, né, o Léo Condé, e do lado do Palmeiras, a questão é saber, obviamente, como o time do Abel vai começar. Para mim, é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras está muito azeitado. O Palmeiras que vem de um tricampeonato paulista, algo inédito recentemente na história do clube, né? Fazia 90 anos que o Palmeiras não era tricampeão paulista. O São Paulo, por exemplo, nunca foi, né? É um título que foi comemorado dessa forma pela torcida do Palmeiras, que alguns anos atrás chamou o Paulista de Paulistinha, né? Tem todo esse enredo aqui no caso de São Paulo. Mas a minha grande dúvida é saber realmente se o Palmeiras vai começar começando como se deve um candidato ao título, entendeu? É um jogo sempre complicado, o Barradão sempre pulsa demais, né? A torcida do Vitória, a gente viu isso nos dois jogos contra o Bahia jogados em casa, né? Porque afinal foi um jogo de cada lado com torcida única. E então é um jogo interessante para a gente acompanhar e vamos ver se o Vitória consegue, de alguma forma, o Vitória que é um time muito vertical, né? Mostrou isso nas finais do campeonato baiano, se consegue de alguma forma surpreender o bom esquema defensivo do Palmeiras, o bom esquema defensivo do Abel Ferreira, né? Na verdade, só amarrando os meus dois grandes candidatos ao título, o Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Palmeiras, tem sistemas defensivos muito sólidos. Então vamos ver se isso começa a ser mostrado nessa primeira rodada do Brasileiro. E há uma expectativa, né, o Gui, porque o Palmeiras é o atual campeão, não tem um elenco tão qualitativo como tem o próprio Flamengo, vai perder o Endrick no meio do ano, que ele vai embora para o Real Madrid, mas é um time competitivo demais e que já conhece, aí sim, o treinador mais longevo da Série A, que é o Abel Ferreira, Gui. Exato, exato. E o Palmeiras é uma coisa impressionante, né, cara? Porque no próprio Campeonato Paulista agora, né, começou a ser criticado por estar jogando feio. Ah, o Rony tá numa má fase, o Palmeiras não tá bem. E aí o não estar bem do Palmeiras é empatar e ganhar. É impressionante que mesmo mal ganha e empata os jogos. E lida muito bem com críticas, é impressionante. Se por um lado o técnico, né, o Abel Ferreira, vai na coletiva, às vezes toca uma farpa ou outra, por outro, o elenco é muito fechado, cara. É impressionante que o time não sente crítica. É um time muito cascudo do Palmeiras. Por isso que eu acho que tem uma diferença muito grande Palmeiras e Flamengo. Os dois são protagonistas, os dois são favoritos de tudo que disputar na América, né? Só que ao mesmo tempo são muito diferentes, né? Tanto de estilo de jogo quanto método de trabalho. O Palmeiras é um time impressionante, vai chegar como favorito sempre em qualquer competição, né? É um time cascudo. Vamos ver o que vai acontecer quando sair o Endrick, porque para mim o Endrick tá fazendo muita diferença nessa equipe do Palmeiras hoje. E já o Vitória faz aquela tática, né, de muitos times que estão na Série B e sobem para a Série A. Traz bastante medalhão,
É uma tática que normalmente não dá certo, né? Estatisticamente não dá certo, só que tá dando certo pro Vitória, tá jogando bem, né? E eu acho que isso se deve muito ao trabalho longevo do técnico também. Tem muito a ver com Viu, isso. Para a Fábio? gente E a gente, arrematar, fala, só Edu. para Então, exatamente, só para antes de virar a página, a gente até em cima do que o Gui falou, a gente destacou aqui dois nomes importantes, um de cada Isso, time, né? No caso do Vitória, temos aí o Alejandro, né? Ele que tem feito os gols, tem sido, né, aquele homem ali no comando de ataque, o mapa de calor dele, isso é a partida do primeiro jogo do Campeonato Baiano, né, contra o Bahia, o jogo no Barradão. Você vê que ele joga ali dentro da grande área, cai um pouco para o lado esquerdo. O Alejandro tem sido um nome muito importante aí nesse ataque do Vitória, nesse início de temporada. E do lado do Palmeiras, o Aníbal Moreno caiu Impressionante. também como uma luva no meio-campo do Palmeiras. A gente vê o mapa de calor, essa é a partida decisiva do Campeonato Paulista, né, contra o Santos, que o Palmeiras ganhou por 2-0. Ele, inclusive, pisou dentro da grande área, né, e a torcida, obviamente, do Palmeiras não vai esquecer o gol dele, mas, enfim, ali no meio-campo ele tomou conta do meio-campo, o Aníbal Moreno. E aqui tem uma coisa interessante, eu acho, que é o seguinte: se no ano passado a gente discutia por que o Abel não colocou logo o Endrick para jogar quando ele estava pedindo passagem, né? Isso principalmente na reta final ali da Libertadores. Dessa vez o Abel com o Aníbal Moreno já colocou o cara para jogar logo, já deu certo. Ou seja, essa paciência do Abel ano passado com o Endrick, né? Dessa vez não aconteceu e acabou dando certo. Ou seja, talvez o Abel também tenha aprendido aí que a hierarquia que ele faz para colocar ou não jogadores não é lá tão importante às vezes. Às vezes o campo grita, né? E aí, no caso do Aníbal Moreno, tem sido muito importante para o Palmeiras. Ele foi muito importante nessa reta final do Paulista. ou seja, ao invés de mandar o Endrick para a Disney, como ele o fez, né, mandou o Aníbal para o time. Vem para o time, não vai para a Disney não, vem se divertir aqui com a gente também, que vai ser importante. Mas realmente o Endrick a gente tem que aproveitar porque faltam poucos jogos para ele seguir para o galáctico Real Madrid, que está aí na Liga dos Campeões, que você também acompanha aqui no nosso site Flash Score, no nosso aplicativo. Um grande jogo com o City, 3-3, tem um jogo da volta. Bom,